Olá, eu sou Eliane Amaral, uma amiga de Jesus, uma filha amada de Deus, e eu estou aqui em São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e tenho a alegria e o privilégio de compartilhar com vocês a leitura dos devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. E hoje, domingo, nós começamos a semana 14, e hoje é domingo de Páscoa, então eu quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Vamos à leitura? Apenas 2 medos são inerentes. A referência bíblica, Salmo 37, 7, Salmo 52, 22 e Salmo 56, 11. Chegamos agora aos passos para sermos libertos do medo. Faça uma oração enquanto coloca os pés na estrada que leva à total liberdade. Que sua oração seja assim: ó Deus, ajuda-me a não ter medo de enfrentar meus medos. Dá-me forças para não fugir nem me esconder, mas encarar as coisas com honestidade. O primeiro passo para se libertar do medo diz o seguinte: lembre-se de que não existem medos inerentes, exceto 2. Os demais são adquiridos. Os 2 medos inerentes, com os quais nascemos, são o medo de cair e o medo de grandes barulhos. Alguns psicólogos examinaram 500 pessoas e descobriram que elas tinham cerca de 7.000 medos. Todos, exceto esses 2, foram adquiridos. 500 pessoas se sobrecarregando com 6.998 medos, nada naturais e inúteis. Há uma casta na Índia em que as mulheres acrescentam a cada aniversário 4 anéis de latão pesados, 1 em cada tornozelo e braço. Quando chegam à meia-idade, andam com dificuldade sob esse fardo absurdo, mas isso não é mais absurdo do que carregar nos próprios ombros o peso de medos interiores. Medo do fracasso, medo do futuro, medo de envelhecer, da doença, de depender dos outros, da opinião das pessoas, da morte e assim por diante. Grande parte desses medos surgem em casa. Eles provêm do ensino equivocado e do mau exemplo em casa, fazendo com que as crianças tenham medo do escuro, do bicho-papão, disso, daquilo e de muitas outras coisas. Os pais que tentam controlar os filhos com medos e ameaças muitas vezes conseguem isso. As crianças crescem controladas pelos próprios medos. No lar livre do medo, no entanto, as crianças não têm medo. Um casal que pertencia ao nosso ashram começou a cantar "Não terei medo" e certa noite ouviu a filhinha de 3 anos cantando na cama no escuro "Não terei medo". Nesse lar, a fé estava sendo cultivada. Uma mulher diz em uma carta: durante toda a minha vida fui dominada pelo medo e pela tensão. Quando era criança, eu tinha medo de tudo. Medo daquilo com que uma criança jamais sonhou, e acrescentei outros medos que eu mesma inventei. Minha oração à noite era: eu te agradeço por não teres deixado acontecer nada comigo hoje. À medida que fui envelhecendo, meus medos se tornaram menos materiais e mais intangíveis. Como cristã, esses medos e tensões eram a cruz que eu tinha que carregar, meu espinho na carne, e eu pensava que era o meu dever mantê-los sob controle. Você não precisa manter seus medos sob controle. Você pode se livrar deles. Eles não pertencem, não lhe pertencem, não são naturais. E a oração de Stanley Jones hoje, ele ora assim: ó Cristo, nenhum medo se espreitou em teu peito para te paralisar ou te inibir. Tiveste o coração livre de medos. Dá-me isso, pois não quero inimigos em meu íntimo. Limpa as profundezas do meu ser.
Amém. Afirmação do dia. Todos os meus medos surgem em casa. Deixarei de alimentá-los de hoje em diante. Interessante perceber nessa devocional de hoje que os medos, na verdade, eles são adquiridos ou criados ou inventados por nós. Quando o autor aqui ele diz que nós temos 2 medos com os quais nós nascemos com eles, faz tanto sentido, é o medo de cair e o medo de grandes barulhos. Por isso, não grite com seus filhos. Nós temos medo de grandes barulhos. Todos os demais medos, eles são adquiridos e nós precisamos pensar nisso. Você tem medo do quê? Medo do fracasso? Medo do que as pessoas vão pensar de você? Da sua reputação? Do que eles estão imaginando a seu respeito? Medo de envelhecer? Medo de ficar doente? São tantos medos que assolam a nós seres humanos. Mas eu quero lembrar o texto de 1 João 4,18 que nós já lemos na semana passada, que Jesus expulsa todo medo. Jesus expulsa o meu medo de envelhecer, Jesus expulsa o meu medo de ficar doente, Jesus expulsa o meu medo de não ter o suficiente, de não ter recurso para pagar as contas. Jesus expulsa todo medo. Enquanto eu lia essa devocional, eu lembrei de um exemplo que nós vemos no curso A Vida que Satisfaz, e talvez você já tenha escutado se você fez esse curso. Se você não fez esse curso, eu convido você a participar do curso A Vida que Satisfaz, do Instituto, quando nós estivermos oferecendo. O pernilongo. Todo mundo sabe o barulho que um pernilongo faz. Então ele vem, ele faz aquele zunido no seu ouvido e naturalmente a gente dá um tapa no ouvido para que o pernilongo vá embora, a gente tenta bater nele para que ele vá embora. O medo funciona como o pernilongo. O pernilongo é um estímulo e a gente se autodestrói com esse estímulo. O pecado é um estímulo, o medo é um estímulo que nos leva à autodestruição, que nos leva a nos afastarmos de Jesus. No curso A Vida que Satisfaz, nós somos chamados a atenção para focar os nossos olhos na presença de Jesus. O meu estímulo precisa ser a presença de Jesus. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta, e esse espaço precisa ser preenchido com a presença de Jesus. O foco é Jesus. Então, olhe para Jesus. Lembra uma frase que a gente sempre fala: o que ganha sua atenção, ganha você. Um texto que nós usamos muito aqui no Instituto é Colossenses 1, 27, que fala sobre Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. A afirmação de hoje diz assim: todos os meus medos surgem em casa. Deixarei de alimentá-los de hoje em diante. O que você vai alimentar de hoje em diante? Os seus medos ou a presença de Jesus? Qual o estímulo que você vai ter na sua vida hoje? O medo ou a presença de Jesus? Quando você acordar pela manhã, foca os seus olhos em Jesus. Eu quero ler com vocês Salmo 55, versículo 22 e Salmo 56, versículo 11. O versículo 22, ele diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E o Salmo 56, verso 11, diz assim: em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Você é convidado no dia de hoje, no domingo que nós celebramos a ressurreição, a confiar em Deus, a confiar na presença de Jesus. Eu quero mais uma vez desejar a você uma feliz Páscoa, que você olhe para Jesus, e também quero compartilhar com vocês
o meu e-mail, depois ele vai aparecer escrito aí na nossa legenda. E se você quiser falar comigo, você pode falar através desse e-mail. O e-mail é esamaral1969@gmail.com. esamaral1969@gmail.com. Deus abençoe vocês. Um bom domingo.